boa noite ou bom dia, dependendo da hora em que você encontrou este vídeo. Aqui quem fala é o seu companheiro de mistérios da madrugada. Antes de começarmos, eu queria agradecer de verdade a todos vocês que estão comentando, curtindo e acompanhando os últimos vídeos. Cada teoria, cada história e cada opinião que vocês deixam nos comentários ajuda muito o canal a crescer e também traz novas ideias para os próximos episódios. E podem ficar tranquilo, as lendas urbanas continuam vindo por aí. Eu sei que muita gente está esperando, e estou buscando algumas delas. Só vai demorar um pouquinho mais porque estamos preparando coisas bem interessantes e lendas bem assustadoras para vocês. Mas no vídeo de hoje, vamos falar de algo diferente. Você já parou para pensar que algumas músicas podem esconder mensagens? Tipo, mensagens que não aparecem na primeira vez que você escuta, mas que estão lá. Existem teorias conspiratórias que dizem que certas músicas escondem segredos, códigos, mensagens subliminares e até ligações com coisas muito mais estranhas. Algumas pessoas acreditam que artistas colocam mensagens secretas em suas músicas. Outras dizem que certas canções parecem prever acontecimentos ou até carregar histórias obscuras por trás de suas letras. Coincidência ou criatividade dos fãs? Ou existe algo mais escondido nas músicas que escutamos todos os dias? Apague a luz, aumente o volume, porque hoje vamos explorar teorias conspiratórias sobre músicas. E algumas delas são realmente estranhas. Illuminati na música. Existe uma teoria conspiratória bastante famosa no mundo da música que gira em torno do rapper Jay-Z. Para muitos fãs e teóricos da conspiração, ele não é apenas um dos maiores nomes do hip hop, mas também alguém ligado a uma sociedade secreta poderosa, os Illuminati. Tudo começou por causa de um gesto que Jay-Z faz com frequência em shows, fotos e videoclipes. Ele junta as mãos formando um triângulo, algo que muitos acreditam representar o olho que tudo vê, um símbolo frequentemente associado aos Illuminati. Para alguns, seria apenas uma referência à sua gravadora, a Rockefeller Records. Mas para outros, seria um sinal público de pertencimento a uma elite secreta. A teoria vai ainda mais longe. Existem pessoas que afirmam que Jay-Z teria acesso a conhecimentos ocultos e até habilidades sobrenaturais. Em fóruns da internet, alguns dizem que ele conseguiria influenciar massas de pessoas por meio da música, como se controlasse a mente de quem escuta as suas canções. E como toda teoria conspiratória, ela não para em uma única pessoa. Outros artistas famosos também já foram apontados como possíveis membros dessa suposta elite secreta. Entre os nomes mais citados estão Beyoncé, Rihanna, Kizza, David Bowie e Lana Del Rey. Claro, nunca houve nenhuma prova concreta de que essa sociedade realmente controla artistas da indústria musical. Mas o mistério continua alimentando debates, vídeos e teorias pela internet. E a pergunta permanece no ar: será que esses símbolos são apenas coincidência? Ou mensagens escondidas à vista de todos? Porque para um grupo como Illuminati entrar no ramo da música para manipular quem escuta, é uma excelente ideia de dominação global. Suge Knight e as mortes misteriosas do rap. Dentro do universo das teorias conspiratórias da música, poucos nomes aparecem com tanta frequência quanto o de Suge Knight, o ex-executivo da lendária gravadora Death Row Records. Suge ficou conhecido tanto pelo sucesso na indústria quanto por sua reputação controversa e ligações com gangues. Com o passar dos anos, algumas mortes importantes no mundo do rap começaram a ser conectadas a ele por teorias conspiratórias. A primeira delas envolve Eazy-E, um dos pioneiros do gangsta rap e membro do grupo NWA em 1995. Eazy-E morreu após um diagnóstico repentino de AIDS. Oficialmente, a causa foi a doença. Porém, teóricos afirmam que a morte teria sido provocada deliberadamente depois de conflitos envolvendo negócios e sua relação com Dr. Dre, que havia deixado a antiga gravadora de Eazy-E para trabalhar com Suge. A teoria fica ainda mais sombria quando entra o nome de Tupac Shakur. Tupac era uma das maiores estrelas da Death Row Records, mas rumores diziam que ele planejava sair da gravadora. Pouco tempo depois, em 1996, ele foi assassinado em um tiroteio em Las Vegas, num crime que até hoje nunca foi totalmente esclarecido. E o mistério não para por aí. Apenas alguns meses depois, em 1997, outro gigante do rap morreu em circunstâncias semelhantes. De Notorious B.I.G., Big Wee era o principal representante da costa leste na famosa rivalidade do hip hop contra a costa oeste.
onde Tupac era o grande símbolo. Segundo a teoria conspiratória, essas mortes poderiam ter sido parte de um jogo de poder dentro da indústria musical. Alguns acreditam que eliminar figuras centrais da rivalidade poderia acabar com conflitos, ou até gerar ainda mais lucro e influência para quem estivesse no controle. Claro, nenhuma dessas acusações jamais foi comprovada, mas o fato de que tantos mistérios cercarem essas mortes faz com que, até hoje, muitos fãs se perguntem se isso teria sido apenas coincidência ou algo muito maior acontecendo nos bastidores da música, o suposto pacto da Xuxa. Aqui no Brasil, essa é uma das teorias conspiratórias mais famosas envolvendo música e entretenimento, gira em torno da apresentadora e cantora Xuxa. Durante os anos 80 e 90, Xuxa, também conhecida como Rainha dos Baixinhos, dominava completamente a televisão infantil. Eram programas lotados, discos vendendo milhões de cópias e uma legião de crianças que a idolatravam. O sucesso era tão gigantesco que, para algumas pessoas, parecia impossível que tudo aquilo fosse apenas resultado de talento, carisma e marketing. Foi aí que surgiu uma teoria bastante assustadora. Segundo conspiracionistas da época, Xuxa teria feito um suposto pacto com forças malignas para alcançar tanto sucesso, com o celular de baixo. A prova disso eram os gestos e também das mensagens subliminares por trás das músicas dela. Uma das mais citadas é a canção Hilarie. Boatos diziam que, se a música fosse tocada ao contrário, seria possível ouvir mensagens escondidas com adoração ao demônio. Esse tipo de acusação ficou conhecido como mensagens subliminares, algo que virou febre em teorias da conspiração nos anos 90. Outro detalhe que alimentava a história era a forma como Xuxa às vezes se referia a Deus em entrevistas e programas. Em algumas ocasiões, ela dizia o cara lá de cima. Para os conspiracionistas, isso seria porque ela estaria proibida de falar o nome de Deus diretamente por causa do tal pacto. Nada está comprovado, mas mesmo assim, essa teoria se espalhou rapidamente pelo Brasil e marcou toda uma geração. Tanto que nas escolas o desafio era: duvido você escutar a música da Xuxa ao contrário. A morte de John Lennon. A morte de John Lennon é um dos acontecimentos mais trágicos da história da música. Tudo aconteceu em 1980, quando um ex-integrante da banda Os Beatles foi assassinado em frente ao prédio onde morava, em Nova York. O responsável pelo crime foi identificado como Mark David Chapman, um fã aparentemente obcecado pelo cantor. Segundo a versão oficial, Chapman teria cometido o assassinato após desenvolver uma fixação perturbadora com o livro de Catherine Didier, conhecido aqui como o apanhador no campo de centeio. Após o crime, ele chegou até mesmo a esperar calmamente pela polícia enquanto lia o livro. Ele era bizarro. Mas para muitos teóricos da conspiração, essa história não é tão simples assim. Algumas pessoas acreditam que Chapman teria sido apenas um bode expiatório, usado para encobrir os verdadeiros responsáveis pela morte do cantor. Uma das teorias mais comentadas afirma que o assassinato teria sido planejado pela Central Intelligence Agency, a famosa CIA. O motivo era que, segundo essa teoria, Lennon vinha se tornando uma figura política cada vez mais influente. Suas músicas e declarações criticavam o capitalismo, a guerra e o governo americano, especialmente durante o período da Guerra do Vietnã. Para alguns conspiracionistas, sua voz poderia inspirar movimentos de protesto ainda maiores. Assim, a teoria sugere que o governo teria visto Lennon como uma ameaça ideológica e decidiu silenciá-lo. Claro, nunca surgiu nenhuma prova concreta ligando-se ao caso. A investigação oficial sempre apontou Chapman como o único responsável. Mesmo assim, décadas depois, o mistério ainda alimenta debates. Afinal, quando uma voz tão poderosa quanto a de Lennon se cala de forma tão violenta, sempre surgem perguntas que talvez nunca sejam completamente respondidas, e o mais bizarro é que muitos cantores já foram silenciados por coisas parecidas. A morte de Michael Jackson. Essa é clássica e não poderia faltar. Quando Michael Jackson morreu em 2009, o mundo inteiro entrou em choque. O rei do pop era uma das figuras mais famosas da história da música e até hoje é, e sua morte dominou praticamente todos os noticiários do planeta. Os noticiários diziam que Michael Jackson morreu devido a uma parada cardíaca causada por uma combinação perigosa de medicamentos administrados por seu médico pessoal. Mas a morte dele foi tão estranha que surgiu teorias. Uma das mais populares afirma que Michael Jackson, na verdade, nunca morreu. Segundo essa teoria, o cantor teria encenado a própria morte para escapar da pressão da fama,
das dívidas e dos constantes escândalos envolvendo seu nome. Para os conspiracionistas, o astro teria decidido desaparecer completamente e começar uma nova vida longe dos holofotes. E mais, alguns afirmavam que Michael estaria vivendo em segredo ao lado de outro ícone da música que também teria forjado sua morte, o Elvis Presley. Mas existe outra teoria ainda mais curiosa envolvendo a morte do cantor. De acordo com declarações atribuídas a membros do governo do Irã, toda a repercussão global sobre a morte de Michael Jackson teria servido para desviar a atenção da mídia internacional de um momento político extremamente delicado no país. Naquele mesmo período, em junho de 2009, milhares de pessoas protestavam contra a reeleição do presidente Mahmoud Ahmadinejad. As manifestações tomaram as ruas e geraram grande tensão política. Segundo essa teoria, enquanto o mundo inteiro falava sobre Michael Jackson, poucos estavam prestando atenção no que estava acontecendo no Irã. Tem até fotos do suposto rei do pop vivo. Mas até hoje, muita gente na internet continua analisando vídeos, entrevistas e imagens daquele dia, tentando encontrar algum detalhe que prove que o rei do pop ainda está por aí. Clube dos 27. Entre as teorias mais intrigantes da música existe uma que assombra fãs há décadas. Esse é o chamado Clube dos 27. A teoria diz que existe uma espécie de maldição que atinge músicos extremamente talentosos e famosos, fazendo com que muitos deles morram exatamente aos 27 anos de idade. Tudo começou quando algumas mortes marcantes do rock aconteceram em um curto período de tempo. Um dos primeiros nomes associados a essa suposta maldição foi Jimi Hendrix, considerado um dos maiores guitarristas da história, que morreu em 1970 aos 27 anos. Pouco tempo depois, outra grande estrela também morreu na mesma idade. Janis Joplin, conhecida por sua voz poderosa e estilo marcante, e não parou por aí. Em 1971, o vocalista da banda de Doors, Jim Morrison, também morreu com apenas 27 anos. Décadas depois, a teoria voltou a ganhar força com a morte de Kurt Cobain, líder da banda Nirvana, em 1994. E mais recentemente, em 2011, o mundo da música perdeu outra artista gigantesca aos 27 anos, Amy Winehouse. Com tantos nomes lendários morrendo exatamente na mesma idade, muitas pessoas passaram a acreditar que existiria algum tipo de maldição, pacto ou até mesmo um padrão oculto dentro da indústria musical. Por outro lado, no lado da ciência, pesquisadores e estatísticos afirmam que isso pode ser apenas coincidência. Afinal, o estilo de vida intenso de muitas estrelas do rock é marcado por fama repentina, pressão e até abuso de substâncias pode aumentar o risco de mortes precoces. Mas ainda assim, essas coincidências são grandes e será apenas azar. Ou existe realmente algo sombrio por trás do chamado Clube dos 27? Isso é uma coisa que talvez nunca saberemos: o Pacto de Paganini. Muito antes das teorias conspiratórias envolvendo estrelas do rock ou do pop existirem, já havia um músico cercado por rumores sombrios e histórias assustadoras. O nome dele era Niccolò Paganini. Paganini viveu no século XIX e ficou conhecido como um dos maiores violinistas que já existiram. Sua habilidade com o instrumento era tão impressionante que muitas pessoas simplesmente não conseguiam acreditar que aquilo fosse apenas talento humano. Ele tocava com uma velocidade absurda, executava técnicas extremamente difíceis e produzia sons que pareciam impossíveis para outros músicos da época. Quem assistia aos seus concertos frequentemente dizia que parecia algo sobrenatural. Foi aí que começaram os rumores. Algumas pessoas passaram a acreditar que Paganini teria feito um pacto com o próprio diabo em troca de seu talento extraordinário. Segundo essa teoria, suas habilidades não eram naturais, mas sim um presente vindo de forças sombrias. A própria aparência do músico ajudava a alimentar essas histórias, porque Paganini era muito magro, tinha um rosto pálido e dedos extremamente longos, o que fazia muitas pessoas acharem que ele tinha uma aparência quase fantasmagórica quando subia ao palco. Em certos lugares da Europa, a fama dessa teoria ficou tão forte que algumas igrejas chegaram a recusar que ele fosse enterrado em solo sagrado após sua morte. E para quem viveu naquela época, ver Niccolò Paganini tocar violino parecia algo tão impossível, que muitos juravam estar presenciando algo realmente vindo do inferno, e o mais bizarro é que ele não desmentia: o pacto de Robert T. Johnson. Se a teoria de Paganini não te assustou, veja essa. É uma das histórias mais famosas e sombrias da música, vem do mundo do blues e envolve o lendário guitarrista Robert Johnson. Segundo a lenda, no início da carreira, Johnson era apenas um músico comum.
Muitas pessoas que o ouviam tocar diziam que ele não era muito talentoso e que sua habilidade com a guitarra estava longe de impressionar. Mas então algo estranho aconteceu. Robert Johnson simplesmente desapareceu por um tempo. Ninguém sabia exatamente para onde ele tinha ido ou o que estava fazendo. Meses depois, ele reapareceu completamente diferente. Quando voltou a tocar, seu talento parecia sobrenatural. Ele dominava a guitarra com uma habilidade impressionante, criando técnicas e sons que poucos músicos conseguiam reproduzir. Para quem o conhecia antes, a mudança parecia impossível. Foi aí que nasceu uma das lendas mais famosas do blues. De acordo com a história, Johnson teria ido até uma encruzilhada em uma estrada no Mississippi, à meia-noite. Lá, ele teria encontrado uma figura misteriosa, um homem alto e sombrio, que muitos acreditam ser o próprio diabo. Segundo o mito, essa figura pegou a guitarra de Johnson, afinou o instrumento e devolveu para ele com uma proposta: talento extraordinário em troca de sua alma. Curiosamente, muitas das músicas de Johnson falam sobre perseguições sobrenaturais, demônios e estradas escuras, o que só aumentou ainda mais o mistério ao redor de sua história. E a lenda fica ainda mais assustadora quando lembramos de um detalhe: Robert Johnson morreu jovem, aos 27 anos, supostamente após ser envenenado. 10 anos depois, coincidência ou o preço de um acordo feito em uma encruzilhada à meia-noite. Essa lenda é tão famosa que foi mencionada até em Supernatural, a Nona Sinfonia. Durante muitos séculos, uma estranha superstição assombrou alguns dos maiores compositores da música clássica. Ela ficou conhecida como a Maldição da Nona Sinfonia. Segundo essa teoria, compositores que escrevem uma nona sinfonia estariam condenados a morrer pouco tempo depois de terminá-la. Tudo começou com o lendário compositor Ludwig van Beethoven. Sua famosa Sinfonia No 9 foi uma obra revolucionária, considerada uma das maiores composições da história da música. Porém, pouco tempo após completá-la, Beethoven morreu. Depois disso, algo curioso começou a chamar a atenção. Outro grande compositor, Franz Schubert, também morreu após completar sua nona sinfonia. O mesmo aconteceu com Antonin Dvorak, conhecido por sua famosa Sinfonia do Novo Mundo. Mas talvez o caso mais assustador envolva Gustav Mahler. Mahler conhecia muito bem essa superstição. Ele acreditava que a maldição poderia realmente ser real, e ficou profundamente preocupado quando chegou perto de escrever sua nona sinfonia. Tentando enganar o destino, Mahler decidiu dar outro nome à obra seguinte que compôs, evitando chamá-la oficialmente de nona. A estratégia parecia funcionar por um tempo, mas quando finalmente escreveu sua verdadeira nona sinfonia e começou a trabalhar na 10ª, Mahler morreu antes de conseguir terminá-la. Para céticos, isso era só coincidências porque uma sinfonia era demorada para fazer. Mesmo assim, por muitos anos, vários compositores ficaram nervosos ao se aproximar da sua nona sinfonia, porque, segundo a lenda, poucos conseguiram sobreviver para escrever a 10ª, o dia em que a música morreu. Antes mesmo de existir a teoria do Clube dos 27, outro evento trágico já havia marcado profundamente a história da música. Ele ficou conhecido como o dia em que a música morreu. Tudo aconteceu em 3 de fevereiro de 1959. Naquela noite, um pequeno avião decolou no estado de Iowa levando 3 jovens estrelas do rock que estavam em turnê pelos Estados Unidos. Entre eles estava Buddy Holly, considerado um dos pioneiros do rock. Ao seu lado estavam também Ritchie Valens, que tinha apenas 17 anos, e de Big Bopper. Pouco tempo depois da decolagem, o avião caiu em um campo coberto de neve. Nenhum dos passageiros sobreviveu. A explicação oficial apontou que o acidente aconteceu por causa do mau tempo e da inexperiência do piloto em voar sob aquelas condições climáticas. Mas como acontece em muitos eventos trágicos, algumas teorias começaram a surgir. Uma delas afirma que algo estranho teria acontecido dentro do avião pouco antes da queda. Alguns fãs acreditam que poderia ter ocorrido uma discussão ou até uma briga entre passageiros. Outra teoria surgiu anos depois, quando relatos indicaram que uma arma teria sido encontrada entre os destroços do acidente. Para alguns conspiracionistas, isso levantaria a possibilidade de que algo mais sério poderia ter acontecido durante o voo. Essa tragédia marcou para sempre a história da música, tanto que anos depois o cantor Don McLean eternizou o acontecimento na música American Pie, chamando aquela noite de Day de Music Dead. E essas foram algumas das teorias conspiratórias mais intrigantes do mundo da música. Algumas parecem apenas coincidências,
Outras são tão estranhas que fazem muita gente se perguntar se realmente existe algo acontecendo por trás dos bastidores da indústria musical. Fatos misteriosos, mortes cercadas de dúvidas, símbolos escondidos em músicas e artistas que, segundo alguns, fazem parte de sociedades secretas. Será que tudo isso é apenas imaginação das pessoas? Ou existe mesmo algo oculto por trás do sucesso de grandes estrelas? Mas agora eu quero saber a sua opinião. Qual dessas teorias você achou mais assustadora ou mais convincente? E existe alguma outra teoria da música que você conhece e que não apareceu aqui no vídeo? Conta aqui nos comentários, porque eu sempre leio tudo que vocês escrevem e muitas vezes as ideias de vocês acabam virando vídeos aqui no canal. E claro, muito obrigado a todos que estão acompanhando o Mistério da Meia-Noite. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sino para não perder os próximos mistérios, porque na próxima madrugada sempre tem mais um segredo esperando para ser revelado. Boa noite e até o próximo mistério.